pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio Emanuel, professor aqui do SEIP de português, e nós estamos juntos para mais uma aula. Bem, na videoaula de hoje nós vamos estudar a predicação verbal, nós vamos conhecer os tipos de verbo no que se refere à sintaxe. Vem comigo e vamos conhecer então a predicação dos verbos. Primeiro conceito que nós precisamos ter em mente é o conceito de verbo nocional, verbo significativo, que também pode ser chamado de verbo lexical. Acompanha comigo, por favor. Olha lá. Esses verbos são dotados de conteúdo semântico, isso é, de sentido, ok? Que nos remetem a noções presentes em nosso universo. Pessoal, o verbo significativo, o verbo lexical, o verbo nocional é sempre aquele verbo que vai expressar uma ação, um fenômeno da natureza, ok? Qualquer verbo que não expresse isso, ou seja, o verbo de ligação, vai ficar de fora, né? Os outros verbos que você talvez já conheça estarão dentro dessa nomenclatura de verbo significativo. Além do verbo nocional, ou verbo significativo, ou verbo lexical, nós temos o verbo de ligação, que o nome mesmo já diz, é um verbo que ajuda a ligar. Outros nomes possíveis que podem aparecer na sua prova: verbo não significativo, verbo não nocional ou verbo gramatical. Eles exprimem basicamente estado ou mudança de estado. Não tem o que errar. Ana é bonita. Ana é bonita, o verbo é um verbo de ligação. Ligou uma característica da Ana ao sujeito, né? Ana. Qualquer outro verbo que não seja de estado ou de mudança de estado, por exemplo, choveu muito ontem, eu adoro estudar, eu amo aulas de português, etc. Qualquer outro verbo que não se encaixe na mudança de estado ou no estado receberá o nome de verbo nocional, de verbo significativo, ok? Vale a pena lembrar que seria muito fácil se fosse só isso, né? Então, eles recebem nomes especiais. E uma dica: os verbos nocionais sempre funcionam como núcleo do predicado. Já os verbos de ligação não. Os verbos de ligação, eles funcionam apenas e tão somente para ligar. Então, quando há um verbo de ligação, o núcleo será o nome, o núcleo será o predicativo. É por isso que quando ocorre um verbo de ligação, nós dizemos que existe ali um predicado nominal, ok? Vamos adiante. Verbo intransitivo, então, são verbos de predicação completa. Olha o exemplo aí, ó. Machado de Assis morreu. Morreu. Percebam que eu não preciso de nada a mais para entender a mensagem. Atenção, eu posso ter, por exemplo, numa frase do tipo Ana morreu de sede, Ana morreu de frio, Ana morreu de fome. Eu preciso ter esse complemento para entender a mensagem transmitida pelo verbo? Não. Se eu não preciso ter, verbo intransitivo. Lembrando, in significa não, transitivo, que precisa de complemento. Outros exemplos aí na tela. Acompanha comigo. A desorganização sumiu, desapareceu. Ah, mas professor, poderia ser a desorganização sumiu daqui. Olha só, pessoal, eu não preciso desse daqui para entender a mensagem. Você fala para sua mãe, o Juninho saiu, mãe. Seu irmão Juninho saiu. Ela pergunta, para onde? A mãe, saiu é verbo intransitivo. Você está errado? Não, você não está errado, porque de fato quem sai, sai e não há necessidade de complemento. No entanto, a sua mãe vai ficar chateada com você. Por quê? Porque no dia a dia nós utilizamos complementos para esse verbo. O que nós dizemos ser, entre aspas, de muitas aspas, complementos, podem ser, de maneira geral, adjuntos adverbiais, ok? Então, viu ali alguma coisa que parece um complemento, já fica sabendo que não é, já fica sabendo que aquilo ali é um adjunto adverbial. No exemplo, Ana morreu de fome, adjunto adverbial, não complemento do verbo. Tudo bem? Moro em Fortaleza, olha o exemplo aí, ó, moro. Quem mora, mora. Ah, mas quem mora, mora em algum lugar, professor. Não é em Fortaleza o complemento do verbo? Não. Em Fortaleza é um adjunto adverbial. Então, atenção. Parece que complementou o verbo. No entanto, não complementou. Porque esse verbo é intransitivo. Tudo bem? Vamos adiante. Verbo transitivo é aquele que tem
predicação incompleta. Em outras palavras, ele exige um complemento. Atenção, na gramática, complemento é o nome que nós damos para o objeto. Objeto direto, objeto indireto. Esse é o complemento do verbo. Observem as frases. O concurseiro gosta, o aluno ofereceu e a sabedoria pertence. Bem, você vai perceber que existe aí uma coisa esquisita. O concurseiro gosta. Mas o concurseiro automaticamente vem à sua cabeça. O concurseiro gosta de quê? Ou de quem? O aluno ofereceu. Tá, mas o aluno ofereceu o quê? A quem? A sabedoria pertence. Ok, mas a sabedoria pertence a quem? Perceba, esses verbos, eles necessitam de complemento. Olha lá. O concurseiro gosta de estudar. O concurseiro gosta de aprovação. O aluno ofereceu um presente ao professor. O aluno ofereceu flores à coordenadora. A sabedoria pertence aos que estudam. A sabedoria pertence ao aluno esforçado. Tudo isso que está aqui, está complementando o sentido dos meus verbos. Por isso que esses verbos que estão aparecendo aí são verbos transitivos. E tudo isso que eu risquei aqui em amarelo são objetos, ok? Como seria muito fácil se fosse só isso, agora nós vamos conhecer os tipos de objetos. Bem, nós vamos conhecer o objeto direto. O objeto direto, ele aparece sempre que ocorre um verbo transitivo direto. Observe aí comigo. O aluno comprou um computador novo. Quem compra, compra alguma coisa. Um computador novo. Então veja que comprou é um VTD, que é o nome pop, é o nome popular do verbo transitivo direto. Um computador novo, OD. Quem ama as aulas de português? Quem ama? Quem ama? Você, eu sei, tudo bem. Você respondeu aí, ok, perfeito. Olha só agora, hein? Ama, VTD. Por que é VTD? Porque quem ama alguma coisa ou ama alguém. Ama o quê? As aulas de português, objeto direto. Lembrando que o pulo do gato aqui é perceber que o verbo precisa de um complemento sem preposição. Atenção agora, hein? Atenção agora. Se você não se lembra o que é uma preposição, calma. Vai lá na videoaula sobre preposição. Dá uma relembrada nisso e depois volta aqui, ok? Lembrem-se, há conhecimentos da língua portuguesa que precisam ser relembrados na hora de fazer uma análise sintática. Beleza? Vamos lá! Verbo transitivo indireto é aquele que exige complemento com preposição obrigatória. Olha os exemplos aí. Carlinhos gosta, quem gosta, gosta de alguma coisa. Ó, de sorvete. De sorvete complementou o sentido do verbo gostar. De sorvete é o objeto, porque complementa. Indireto. Por que ele é indireto? Porque ele complementa o sentido com preposição. Pulo do gato aí, ó. Com preposição. Cadê a preposição? Cadê a preposição, professor? Marca aí para mim. Tudo bem, eu marco. Olha aqui, ó. De. Esse de é uma preposição. Olha o segundo exemplo. Acompanha comigo aí, ó. Confie no professor. Confia em mim. Confia em mim. Olha lá. Quem confia, confia em alguém. Aí você pode parar e falar, ué, mas quem confia, confia em alguém. Como é que não está o em aí? Está sim. Presta atenção no seguinte, ó. Essa aqui eu vou te dar uma dica, eu vou te relembrar, hein? Ó, em mais o é igual a quê? No. Aí, ó, o em, ele está escondido dentro do no. Tudo bem? Olha o terceiro exemplo. Assistir a videoaula de português. Assistir a videoaula de português é um outro exemplo que você precisa ficar atento. Propositalmente, eu coloquei aí um exemplo meio macabro. Veja só, na linguagem oral, na linguagem coloquial, quem olhar para essa frase não vai enxergar um erro. Agora, atenção, essa frase apresenta um objeto indireto e esse assistir, no sentido de ver, é um verbo transitivo indireto. Agora, acompanha comigo qual é
é o erro dessa frase que propositalmente eu coloquei aí para você destacar, hein? Olha só, esse A. Porque quem assiste, assiste a alguma coisa. Qual é o correto, então? E eu quero que você preste atenção. Que esse A aqui é a junção de A mais A, que tem que ficar igual ao quê? É igual ao A com acento grave. Então, o certo aqui é o quê? Eu colocar um acento grave acima desse A. Eu coloquei, eu não sei se dá para ver, eu acho que dá para ver aí, né? Eu coloquei um acento grave em cima desse A para marcar que aí existe um objeto indireto. Mas você pode perguntar assim, ué, professor, mas eu já vi no jornal, eu já vi na revista o verbo assistir sem pedir a preposição a. Tudo bem, está errado. Está errado. Como nesse exemplo que eu acabei de mostrar para você. Tudo bem? Vamos adiante. Agora nós vamos falar sobre o VTDI, o verbo transitivo direto e indireto. E aqui eu quero fazer uma pausa para lembrar a você o seguinte. Há lugares por aí que chamam esse verbo bitransitivo. No entanto, esse nome não é o nome mais adequado, já que na gramática, na NGB, na nomenclatura gramatical brasileira, não existe verbo bitransitivo. O verbo é verbo transitivo direto e indireto. Beleza? Acompanhe comigo aí na tela. Ó. O aluno gentil emprestou. Mas quem empresta, empresta alguma coisa. Emprestou o quê? Ó, o caderno. O caderno. Mas quem empresta, empresta alguma coisa a alguém. Emprestou a quem? Ó, ao colega. Então perceba que há aqui dois complementos. Dois complementos em relação ao verbo emprestar. Um com preposição e o outro sem. Por isso que o caderno é o objeto direto, ao colega o objeto indireto, e emprestou é o, vou puxar uma seta aqui, hein? É o VTDI. João deu o quê? João deu uma flor a Ana. Dois complementos para o verbo dar, por isso que o verbo dar é outro exemplo de VTDI, com o complemento objeto direto uma flor e o complemento objeto indireto a Ana. Bem, aí chegou o momento esperado. Nós vimos então que o verbo transitivo ele pode ser direto, indireto e direto, indireto. Olha o print, acompanhe comigo na tela. Verbo transitivo direto, VTD, complemento sem preposição. Verbo transitivo indireto, VTI, complemento com preposição. Verbo transitivo direto e indireto, VTDI. Tira print, guarda isso aí no seu coração. Beleza? Posso ir? Vou sair dessa tela, hein? Pronto, foi. Verbo de ligação. Agora nós vamos falar do verbo de ligação. Como eu já disse anteriormente, no início dessa videoaula, o verbo de ligação serve para ligar, como o nome mesmo já diz. Uma característica do sujeito que se encontra no predicado ao sujeito. Veja comigo aí alguns exemplos. Você é muito estudioso. Olha lá. Estudioso é a característica de você, que está sendo ligado por quem? Pelo verbo é. Nosso vilão acabou derrotado. Derrotado é característica de quem? Do vilão, que está sendo ligado pelo verbo. Acabou. Ele foi aprovado. Aprovado é característica de quem? Dele, que está sendo ligado pelo verbo. Foi. O aluno virou concurseiro. Concurseiro, característica do aluno. Virou, só serve para ligar. Verbo de ligação. Presta atenção no seguinte. Esse exemplo do virou é um exemplo interessante, porque o virou ele não é um verbo que geralmente funciona como um verbo de ligação. Por exemplo, eu posso dizer que você virou para a tela a fim de prestar atenção na aula. Percebeu? Esse virar expressa uma ação. O virar que apareceu na sua tela anteriormente, não. Esse virar, ele apenas serve para ligar. Perceba que ele é sinônimo de estar, ele é sinônimo de ser, ele é sinônimo de ficar, ele transmite um estado ou uma mudança de estado, ok? Sempre que um verbo transmitir estado ou mudança de estado, pode confiar em mim, é verbo de ligação. Aí na tela, vamos para o último comentário a respeito do verbo de ligação. Aí, ó, ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar,
andar, viver, tornar-se. Todos esses são exemplos de verbos de ligação. No entanto, você não pode só decorar esse exemplo. Você necessita experimentar a interpretação em cada frase. Por exemplo, se eu disser assim, eu estou aqui. Estar não é verbo de ligação, porque aqui não é característica do eu. Percebeu? Então, não basta decorar, é necessário interpretar. Tudo bem? Bem, pessoal, e por hoje é só. Foi um prazer inenarrável revê-los. Até a nossa próxima videoaula. Um abraço virtual e tchau!